Olá, meus irmãos, é com imensa alegria que venho cumprimentar a todos vocês nesta manhã. Estamos aqui na nossa Sala da Esperança. Graças a Deus, aqui nós estudamos a Palavra de Deus. Aqui nós aprendemos sobre Deus e também o nosso coração regozija com a esperança vindo da Palavra de Deus que conforta o nosso coração. A nossa lição de hoje: compromisso radical. Hoje, quarta-feira, nós temos uma mensagem que certamente Deus vai falar profundamente por meio desta mensagem no meu coração e também no seu coração. E eu estou convidando você, a estudar comigo esta lição, ouvindo também os vídeos, participando, compartilhando com outras pessoas. Desta maneira, nós estamos juntos, unidos, fazendo a obra e o trabalho de Deus. Tá? Convido você a orar comigo neste momento e ao Deus Espírito Santo vai estar conosco para nos ajudar na compreensão desta maravilhosa mensagem que Deus quer passar para nós. Ó Deus querido, nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, porque nesta manhã os meus irmãos e eu estamos reunidos e nós vamos agora estudar a santa e bendita palavra do Senhor, para que, ó Deus, nós possamos compreender. Nós o pedimos, o Espírito Santo, nosso grande professor, para vir nos ensinar a tua verdade. Em nome de Jesus, te pedimos estas bênçãos. Amém. Muito bem, meus queridos, compromisso radical, é a nossa lição de hoje. Nós temos como base o capítulo 5, do nosso estudo, tá? Capítulo 5 de Mateus, verso 29, também o verso 30. Ali o Senhor Jesus disse assim: olha, se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Ok. Compromisso radical. Queridos, no passado, tá? Nos tempos bíblicos, era muito comum até pessoas tentando evitar o pecado, evitar viver no pecado, mutilar o seu corpo, arrancar parte do seu corpo para que ele não vivesse ali na prática do pecado. Ou seja, todas as vezes que ele tivesse ali aquele grande desejo no coração de cometer aquele pecado, então aquela parte mutilada do seu corpo lhe trazia uma grande lembrança, de que realmente ele foi consequentemente, arrancado uma parte do seu corpo, mutilado, para que ele não vivesse na prática do pecado. Queridos, realmente é isso que Jesus está pedindo de você, que Jesus está pedindo de mim. Nós precisamos compreender a palavra de Deus conforme o espírito da palavra de Deus. É por isso, queridos, que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que ele nos dê a verdadeira compreensão da sua palavra. Tá? Jesus, quando ele, nesse capítulo, está dizendo que se você, por exemplo, tem o seu olho que te escandaliza, o seu olho direito, arranque-o. Se a sua mão direita se escandaliza, corta-o, para que você possa entrar no reino dos céus, mesmo faltando parte do seu corpo, mas ainda assim é melhor do que o corpo todo ser lançado no inferno. Aqui o contexto é o fogo do inferno, ou seja, um fogo que realmente ele tem consequências eternas. Tá? Na verdade, não existe, biblicamente falando, não existe um inferno em um determinado lugar, onde as pessoas que são do mal são levadas para lá e de lá elas é lançada naquele fogo ali, naquele inferno, na verdade, e elas ficam ali agonizando e sofrendo para toda a eternidade. Queridos, nós não temos base bíblica nenhuma que nos dá esta referência. Tá?
Mas quando Jesus se refere ao inferno, ele está falando da consequência eterna, tá, que o nosso pecado é capaz de nos levar, ou seja, a morte eterna, ok? Muito bem. Queridos, em nenhum momento passou pela mente de Jesus, pelo coração de Jesus, que qualquer um dos seus seguidores, quando conhecesse a Jesus, se tornasse um cristão, né? Com a sua tendência pecaminosa, a sua natureza pecaminosa, era necessário ele arrancar um pedaço do seu corpo, fisicamente falando, para ter direito à vida eterna. Nada disso, tá? Mas aqui, queridos, é uma explicação, né, que o Senhor Jesus queria que nós viéssemos a compreender a malignidade do pecado, o malefício do pecado, o que ele é capaz de fazer, né? E por essa razão, queridos, esse compromisso radical é negar-nos a nós mesmos, tá? Como simbolicamente, como um símbolo de linguagem, né? De que você está aí arrancando parte do seu corpo, tá? Num contexto aqui, queridos, de você afastar do pecado, negar a si mesmo, né? Para você não viver na prática do pecado, tá? Jesus nunca desejou, nunca quis, nunca disse, nunca explicou que fisicamente você precisa, né, arrancar o seu olho, arrancar o seu braço, né, quem sabe qualquer parte do corpo que você acha que ele é mais tendencioso para o pecado. Tá? Se assim fosse, queridos, né, nós não poderíamos arrancar somente um membro do corpo, mas o corpo inteiro, né, porque nós já temos uma natureza pecaminosa que existe dentro da gente. Nós nascemos com essa tendência. Por exemplo, Davi, ele diz assim, olha, em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, eu já nasci sendo um pecador. Tá? Davi não precisou pecar para ele se tornar um pecador. Mas ele diz, eu nasci no pecado. A minha mãe já me gerou no pecado. Eu fui gerado já um pecador. Então, Davi estava dizendo assim, olha, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já era um pecadorzinho. Tá? Eu já era um neném, né, que estava ali dentro do ventre da minha mãe, já pecador. Porque ele já estava vindo, eu já vim do ventre da minha mãe, você já veio do ventre da sua mãe, sendo um pecador. Tá? Já tinha tendência para o pecado. Você consegue entender? Então, nós temos essa tendência, queridos. Que nós, né, por cristão que somos, por mais que nós oramos, por mais que nós buscamos a Deus, nós não temos vontade de pecar. É óbvio que todos nós temos. Tá? Mas Jesus está dizendo, queridos, que nós devemos, num contexto espiritual, mutilar, tá? Ou seja, negar o nosso olho, negar, né, a nossa mão, negar o nosso coração, para podermos não vivermos na prática do pecado. Ok? Para nós entendermos um pouquinho, eu queria mencionar com você, por exemplo, Jó capítulo 1, verso 1. Ali mostra algumas características de Jó. Por exemplo, o texto diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E eu quero mencionar com você essa última parte, por exemplo, né, o desviar do mal. Tá? Queridos, um exemplo. Uma pessoa que não nasceu, vamos dizer assim, na igreja, como ditado, né? Nascer na igreja significa filho de um pai, de uma mãe, que é um cristão, que está
sempre na igreja, que está buscando a Deus, e essa criança nasceu e ele foi educado já desde criança nos princípios de Deus, tá? E então, queridos, eu estou falando aqui uma pessoa que não nasceu, não foi assim, não teve princípio, não foi educado com os ensinamentos da palavra de Deus desde criança, a semelhança de um filho de um pai e de uma mãe que já pertence a Deus, que já congrega na igreja, que já tem princípios e que educa o seu filho, tá? Mas vamos dizer que a pessoa veio de lá de fora, veio de lá, como diz o ditado, veio de lá do mundão, tá? Bebia, fumava, usava drogas, enfim, tinha assim, um montão de vícios, né? E esta pessoa conheceu a Jesus, ouviu o Evangelho, né? Aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador e ele começou a fazer ali, né, um concerto, uma aliança com Deus e começou a afastar do pecado, dos seus vícios que ele era acostumado. Ok? Queridos, é óbvio que se esta pessoa que viveu uma vida bebendo bebida alcoólica, fumando drogas, a partir do momento que ela passar a frequentar novamente o bar, aonde os seus amigos antigos sempre estão lá, é óbvio que se ele for lá para biqueira, for lá para bocada, enfim, aonde ele sempre estava ali com seus amigos usando drogas. Claro, meus queridos, a tentação é muito maior para ele do que se ele não estiver nesses locais. Então, queridos, isso no contexto espiritual é mutilar o seu desejo, a sua vontade, sabe? Para você não viver na prática do pecado. Se você já tem essa tendência, se você já tem essa fraqueza, já tem essa dificuldade, então a melhor coisa que você faz é não frequentar estes lugares. Isso é mutilação, queridos, espiritualmente falando, tá? Isso é compromisso radical. E nós precisamos ter esse compromisso, queridos. Um compromisso firme, um compromisso assim, sólido, uma decisão sólida mesmo, bem firmada em Cristo Jesus. Esse compromisso radical, afastar mesmo, distanciar. Jó, por exemplo, ele diz assim, olha, que ele afastava do pecado, afastava do mal. Ou seja, quando ele via o mal diante dos seus olhos, ele afugentava, ele se afastava, ele distanciava. Então, queridos, é nesse contexto que Jesus está dizendo, né? Arrancar o olho direito ou cortar a mão esquerda, se ela te escandaliza. Ok? Muito bem. Outro texto importante aqui, queridos, o próprio Jesus diz, se vocês querem vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tá? O que Jesus quer dizer com esse ensinamento de Lucas capítulo 9, verso 23? Tomar a cruz de Cristo e seguir a Cristo, queridos, é realmente distanciar do pecado, distanciar das tentações, distanciar do mal. Tá? Se você está percebendo, e claro que se você tem o Espírito Santo vai te mostrar exatamente o momento que você está em perigo. Tá? E ele vai te alertar, ele vai falar com você, ele vai te dar, né, ele vai te dar conhecimento através da palavra de Deus, a forma como você deve e precisa afastar, distanciar daquilo que é uma tentação para você. Eu não sei qual que é a sua tentação, qual que é o seu ponto mais fraco, mas uma coisa eu posso dizer, o inimigo, Satanás, ele sabe qual é o seu ponto fraco. E ele vai te tentar, ele não vai perder tempo em qualquer uma outra coisa que ele sabe que ele não vai conseguir derrubar você. Ele vai tentar você exatamente no seu ponto mais fraco. Tá? Então, é nisso que Jesus está dizendo,
toma a sua cruz e me segue. É negar a si mesmo, tá? Negar o desejo do meu coração, a vontade do meu coração. Eu estou com vontade de fazer isso ou aquilo que não é da vontade de Deus. Então, queridos, eu preciso negar a mim mesmo, tá? Pelo poder de Cristo Jesus, ele vai te capacitar para você ser um vitorioso na sua tentação. Mas para isso, você precisa fazer como Jó. Você precisa, queridos, afastar do pecado, afastar da tentação, tá? E também tomar a cruz de Cristo e seguir a Jesus. Então, meus amados, Jesus não nos aconselhou a prejudicar o nosso corpo fisicamente, tá? Por que Jesus ia permitir que você cortasse a sua mão, arrancasse o seu olho para você ficar cego, sendo que você tem o problema dentro de você que é a natureza pecaminosa? Não vai adiantar. Você vai continuar pecando a mesma coisa, mesmo mutilado, mesmo faltando um olho, mesmo faltando um braço. Por quê? Porque o pecado não está no seu braço nem no seu olho, o pecado está dentro de você. O pecado está dentro de mim, tá? É o vírus do pecado que está dentro de mim. Então, queridos, para resolver esse problema, nós precisamos, na verdade, queridos, pelo poder do Espírito Santo, passarmos a ser produtivos do fruto do Espírito, que é o amor, né, que é a misericórdia, que é a longanimidade, que é a benignidade, que é a temperança, que é o domínio próprio, tá? Que é a fidelidade. Então, desta maneira, queridos, com o Espírito Santo e você produzindo e praticando o fruto do Espírito Santo, é que você vai estar fortalecendo e sendo fortalecido cada dia pelo Espírito Santo. E aí, queridos, você vai ter o poder de Deus para não viver como um pecadeiro na prática do pecado. Ok? É isso que Jesus está ensinando para nós. Jamais Jesus iria falar para você cortar, né, pegar ali, quem sabe um facão, uma faca, alguma coisa ali, cortar o seu braço, né? Quem sabe pegar alguma coisa, puxar o seu olho, arrancá-lo de si, agonizar ali a dor, uma vez que o próprio Jesus, através, né, de Paulo, né, ele diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós não podemos estragar o nosso corpo de maneira nenhuma. Tá? Então aí há uma contradição muito grande. Você não pode usar nada que estraga o seu corpo, mas de repente você pode cortar um pedaço do seu corpo, arrancar algo do seu corpo, jogar fora. Queridos, por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos capacitar a entender realmente o contexto da palavra de Deus, o que Jesus quer passar para nós. Tá? Então Jesus disse, se você quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Isso, queridos, é realmente mutilar o corpo no contexto espiritual. Eu tenho vontade de fazer isso que não é certo, mas pelo poder de Cristo Jesus eu vou negar a vontade do meu corpo, da minha carne, da minha natureza pecaminosa, e eu vou seguir a Jesus. Tá? Então, queridos, eu quero desejar a você, né, que Deus possa te abençoar muito, muito, para que você possa compreender realmente a palavra de Deus. E você viu aqui a importância de podermos, né, estarmos sempre ouvindo Deus falar conosco através da sua palavra. O meu apelo, o meu convite a você é permanecer estudando mais e mais, compreendendo, conhecendo mais a vontade de Deus. Né? Que Deus te abençoe, quero desejar a você um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, e que realmente, queridos, o Espírito Santo de Deus esteja com você, esteja com a sua família, com a sua esposa, com seu esposo, seus filhos,
tá? E que a sua casa seja realmente uma bênção, que Deus esteja sempre com vocês, tá? E que vocês sejam uma bênção por onde vocês andarem, que vocês possam refletir o amor, a graça, o caráter de Cristo Jesus. Fique com Deus, tenha um bom dia, é o que eu desejo para vocês. Amém?